colocando para mim, por favor, Mateus 3:11. Nós vamos falar sobre mudança de caráter. Troca, Senhor, o meu caráter, me dá um coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá um coração de Jó, em meio ao tudo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor, tu és meu melhor. Glória a Deus. Mateus capítulo 3, verso 11. O Senhor nos deu alguns direcionamentos para nós tratarmos nessa noite. Quando acabarmos de ler o verso 11, coloca por favor Mateus 7, 22 e 23. Vamos ler? Vai dizer assim, Mateus 3:11: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Talvez você esteja pensando, o que essa palavra tem a ver com caráter? Calma, que a gente vai construir um pensamento para que venha a ser esclarecido. Pula Mateus 27, 22 e 23. Vai dizer... Mateus 7, 22 e 23. Vai dizer: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23. E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se assenta glorificando a Jesus nessa noite. Dê a tua atenção para que nós venhamos começar a construir uma linha de pensamento dentro desses capítulos e desses versículos que foram abordados nessa noite. Nosso tema desse dia, desse terceiro dia, como já foi falado, só repetindo, é vivendo o Kairos de Deus no nosso caráter, vivendo o tempo de Deus no nosso caráter. Então, primeiro, é preciso que nós venhamos definir o que é caráter. O que é caráter? Caráter é a maneira da pessoa ser. O caráter é uma conjunção de traços e qualidades que definem uma pessoa. Grava isso. Caráter é uma conjunção de traços e qualidades que definem uma pessoa. O caráter, ele faz parte da personalidade, mas ele não é a personalidade. Por quê? Porque a personalidade nasce com, e o caráter é moldado. Vou te dar um exemplo. Eu tenho a minha pequenininha ali, a Lia, e a gente já viu que desde os primeiros meses ela tinha uma personalidade forte. A gente briga com ela, primeira coisa que ela faz, ela fecha a cara, franze a sobrancelha igual a mãe e o avô e faz não, esse pode. Um ano e pouco desse jeito, Cristiana. Mas a gente vai ver que não só isso, mas também em outras coisas que ela faz, a gente vai
vendo que ela tem uma personalidade forte. Não foi ensinada, não foi copiada, não. Nasceu com ela. A personalidade de alguém nasce com. Mas e o caráter, irmã Tailana? O caráter, ele já vai ser definido de forma diferente. Por quê? Porque o caráter, a gente precisa entender que ele é, como eu posso dizer para vocês entenderem, ele é influenciador de acordo com o meio em que o ser humano vive. A gente precisa entender, a gente precisa ter essa maturidade. Por quê? Porque nós conhecemos muitas pessoas que têm uma personalidade forte. E para quem tem personalidade forte, é o quê? Fruto do Espírito. Nós já temos falado diante desses 3 dias. Alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança e domínio próprio. Para quem tem uma personalidade forte, é preciso exercitar o fruto do Espírito, mais do caráter, porque o caráter ele pode ser um caráter bom ou um caráter ruim, um caráter bom ou um mau caráter. Então a pessoa, quando vem para Jesus e ela tem uma personalidade forte, ela precisa aprender que agora, como uma nova criatura, não sou eu quem falo, não é o meu caráter, não é a minha personalidade que impera, não. Agora eu sei que em mim habita o Espírito Santo e eu preciso ser, aleluia, direcionada por Ele. Mas e o caráter, missionária Tailana? O caráter precisa ser mudado. Enquanto a personalidade é controlada, porque o velho homem, o eu, não morre. Alguém já disse, né, que eu pensei que o velho homem morreria nas águas do batismo, mas depois eu descobri que ele sabia nadar. Não sei se você já escutou essa frase, mas é uma verdade. Então, a sua personalidade dia e noite, a Bíblia diz o quê? Existia o diabo que ele foge, mas a tua carne foge? Não foge. O teu eu foge? Não foge. As tuas vontades fogem? Não fogem. É por isso que nós precisamos aprender a dominar. Mas o caráter, irmã Tailana, o caráter precisa ser moldado. Mediante ao quê? Mediante a palavra de Deus. É por isso que quando alguém aceita a Jesus, levanta a mão e agora decide viver em novidade de vida, ela precisa ler a palavra, entender a palavra, praticar a palavra, porque a mudança de caráter é a mudança de pensamento, para que depois que o seu pensamento seja mudado, ele vai refletir nas tuas atitudes, porque não adianta alguém querer mudar a atitude sem primeiro ter mudado a mente. Quando você quer mudar a atitude sem mudar a mente, é hipocrisia, porque está vestindo uma capa que está fazendo para o outro ver, para alguém ver, mas a mente está contaminada querendo fazer o contrário. Olha como é interessante isso. A mudança precisa primeiro começar na mente, e quando começar na mente é uma mudança de dentro para fora. Quando começa aqui, automaticamente ela é exteriorizada. Não adianta, volto a repetir, vir aqui na frente, levantar a mão, aceitar a Jesus, ou melhor, vou melhorar essa frase, aceitar a igreja, porque tem muita gente que levanta a mão e passa a frequentar culto, aceita a igreja, a liturgia da igreja, mas e a Jesus, irmã Tailana? A Jesus não aceita. E como nós podemos identificar quem aceitou a Jesus e quem aceitou a igreja?
Aleluia, Deus. Pode nos marchar, pular, saltitar, virar cambalhota, mas se tiver em pecado, em prostituição, em adultério, isso significa que não houve um novo nascimento, uma nova regeneração. Uma vez alguém chegou para mim e falou: fulano é homem de Deus. Aí eu perguntei: por que fulano é homem de Deus? Aí a pessoa me disse: não, porque Deus usa muito ele nos dons. É aquele dom raio-x. Aí eu falei: ó, você está muito enganado. Porque dons espirituais não significa que é mulher e homem de Deus. Não. Você precisa olhar os frutos para ver se condiz com a palavra do Senhor. Glória a Deus. É o que está dizendo na Bíblia Sagrada, no capítulo 7, o próprio Jesus instruindo aos seus discípulos. Aí agora a gente vai começar a falar sobre os subtópicos desse tema. Eu disse que o caráter ele pode ser um bom caráter ou então um mau caráter. Quando a pessoa tem as características de ser um mau caráter, essa pessoa vai demonstrar, vai apresentar alguns sinais. E quais são os sinais? Primeiro, não tem telão hoje porque deu ruim nos outros dias, né? Então hoje eu me isentei do telão para a gente ficar aqui. Então preste atenção, queria colocar tópico por tópico, mas eu vou falando e você vai guardando e gravando aí para você entender. Primeiro, quais são os sinais de uma pessoa que tem um mau caráter? Primeiro, repita comigo: falta de empatia. Falta de empatia. Fala de novo, só para dar tempo de eu beber água. Falta de empatia. Primeira coisa, vamos abrir um parêntese aqui. O que é falta de empatia? A falta de empatia é a falta de preocupação com o outro. É a falta de se colocar no lugar do outro. É como aquele ditado popular que diz, né? Aquele que olha só para o seu umbigo. Não interessa como o outro que está em volta vai ficar, se vai prejudicar, se não vai gostar, se não vai se alegrar, não interessa. O importante é que eu estou satisfeito. Isso é uma característica de mau caratismo. Segunda característica de alguém que tem mau caráter: manipulação. Repita comigo: manipulação. Manipulação. O que é manipulação? Manipulação é mentir. Manipulação é ocultar. A manipulação é distorcer a verdade para se adaptar naquilo que alguém deseja. Todo mau caráter, não importa se é pai, se é mãe, se é irmão, se é primo, se é amigo, se é irmão da igreja, não importa, ele vai tentar manipular situações, manipular sentimentos, manipular para quê? Para que ele se sobressaia, para que traga benefícios para si mesmo. Terceiro sinal de alguém que possui um mau caratismo, repita comigo: mentira. Mentira. Olha, o que é mentira? A mentira é a falta da verdade. Quem mente faz o quê? Quem mente, ele mente para se beneficiar. Ele ludibria. É isso mesmo, né? Ele ludibria alguém, assim como nós falamos agora da manipulação. Ele ludibria uma situação, alguém, para quê? Para que ele venha ter vantagens. Isso é uma característica de um mau caratismo. E quando a gente vai ver, olha só como vai piorando as questões. O quarto sinal de um mau caratismo é a falta de palavra. Diga comigo: falta de palavra. Falta de palavra. O que é a falta de palavra? A falta de palavra é quebra de promessa. Quando a gente vai ler na Bíblia Sagrada, Deuteronômio e Eclesiastes vai dizer que aquele que promete não cumpre, comete pecado. Olha como isso é forte. Aí alguém pode dizer: ah, mas eu
entender que a Bíblia não contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Glória a Deus. Quinto sinal de alguém que possui mau caratismo: arrogância. Repita comigo: arrogância. Nós até já falamos e já cantamos sobre isso nessa noite. Olha só, o que é arrogância? Arrogância é uma atitude de superioridade. Arrogância também pode ser trocada pela palavra orgulho. É uma atitude de superioridade. Aí vamos repetir aqui só para a gente guardar 5, pelo menos 5, porque tem muito mais sinais de alguém que tem mau caratismo. Mas se eu for abordar cada tempo aqui, eu não consigo entrar dentro do tema que o Espírito Santo me direcionou para essa noite. Então vamos só recapitular sinais de pessoas que apresentam mau caratismo: falta de empatia, manipulação, mentira, falta da palavra e arrogância. Aí a gente precisa agora fazer uma autoanálise, porque na maioria das vezes alguém pode me conhecer como uma pessoa legal, como uma pessoa prestativa, como uma pessoa que é amigo de todo mundo. Talvez alguém que me conheça externamente não veja defeitos que o Espírito Santo, que habita em mim, que conhece a minha mente, que conhece o meu interior, aleluia, percebe e sabe. Nós precisamos fazer uma autoanálise. Por quê? Porque aparentemente eu posso ser uma ótima pessoa, mas eu posso estar apresentando traços de mau caratismo. Aleluia. Se eu tenho costume de mentir para me beneficiar, traços de mau caratismo. Se eu tenho costume de manipular uma situação para que eu não venha a sair mal, traços de mau caratismo. Se eu não tenho empatia pelo meu próximo, lembra que Jesus falou: e conhecereis que são meus discípulos quando o quê? Quando marchar, rodar, profetizar na igreja? Não. Conhecereis que são meus discípulos quando você pegar tudo que você tem e dar aos pobres? Não. Conhecereis que serão meus discípulos quando o quê? Quando vos amardes uns aos outros. Jesus, quem disse isso? Olha só o que eu estou falando. Eu posso aparentemente ser uma ótima pessoa, mas quando eu preciso mostrar empatia e colocar no lugar do outro, eu olho para os meus próprios interesses. Deixa eu abrir um parêntese aqui só para te falar uma coisa, um pensamento meu. Que pensamento é esse? Sabe por que muitos milagres não acontecem em nosso meio hoje, no século 21? Talvez alguém pode dizer: a fé se esfriou também. Talvez alguém possa dizer: não, é porque a iniquidade aumentou, os homens estão querendo mais a si as coisas para si do que a Deus também. Mas o outro pensamento que eu tenho é: porque os milagres diminuíram em nosso meio, é porque nós não nos colocamos no lugar do outro. Porque Jesus fazia muito milagre, é porque ele era Deus? Não só isso. A Bíblia diz que ele agia com o quê? Íntima compaixão. Lembra que eu falei ontem do jovem lunático? Que o pai trouxe o jovem para os discípulos expulsarem. E o pai falou: seus discípulos não puderam fazer nada. Mas Jesus, quando viu a situação, agindo de íntima compaixão, o que é isso? Se colocou no lugar do pai. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Era como se ele tivesse, olha, entenda, traga, vamos construir esse pensamento comigo. É diferente quando alguém chega para mim e
agora de dentro da situação. Se todos nós, irmãos, começássemos a agir dessa forma, quando alguém, olha só, quando alguém coloca no grupo da igreja, ou quando alguém fala na igreja, vamos orar por fulano de tal que está precisando, vamos pedir por tal que Deus está precisando trabalhar, a gente não ouve milagre e testemunho. Imagina se a gente se colocar no lugar verdadeiramente da pessoa como deve ser. Haverá muito mais milagre, haverá muito mais testemunho. É preciso que nós venhamos ter empatia, aprender a se colocar no lugar do outro. E se porventura tem alguém, a palavra é para crente, não é para quem está no mundo, não. Porque quem está no mundo já é do maligno. A palavra é para crente, que a cada dia nós entendemos a palavra. Uma coisa é alguém não conhecer e praticar. Outra coisa é alguém saber e fazer. Aí é pior. Aí quando a gente vai voltar aqui para essa construção de pensamento, a gente vai começar a ver na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada nos dá vários exemplos de pessoas que foram mau caráter. A irmã Cristina, na sua devocional, até falou sobre algumas pessoas, e não é uma, não é duas, não é três, não, são várias pessoas que a Bíblia apresenta, pessoas que agiram com mau caratismo. Eu separei alguns aqui, só para a gente abordar. Primeiro que me veio à cabeça quando eu estava estudando, escrevendo, orando para essa pregação nessa noite. A primeira pessoa que me veio na cabeça como um exemplo para mau caratismo foi Nabal. Vocês conhecem a história de Nabal? Deixa eu resumir só para vocês entenderem. A Bíblia diz que quando Davi fugia de Saul para não morrer, Davi começa a peregrinar, a fugir, a se esconder. E Davi se escondia em caverna, Davi se escondia em montanha, Davi fugia para onde ele achava algum lugar para fugir de Saul, Davi fugia. A Bíblia diz que certa vez eles estavam, se eu não me engano, é no deserto. E lá no deserto eles se encontraram com os pastores de Nabal. O que é isso? Nabal era um homem que tinha muitos gados. Então os pastores de Nabal eram os trabalhadores dele, que cuidavam das ovelhas, do gado, de todos os animais de Nabal. Aí Davi diz assim, que enquanto os pastores de Nabal estavam apacentando no deserto, Davi e seus homens, que eram um pequeno exército de 600 homens, se colocaram como um muro de proteção, para que, porque no deserto vocês sabem que há perigos, para que salteadores, homens maus, não fizessem mal aos pastores de Nabal. Aí depois que eles protegeram, e não só protegeram, Davi e seus homens deram água, deram bebida, deram provisão. Ou seja, no deserto o que a gente tem é pouco. Mas não importa que é pouco, se tem alguém precisando, a gente divide. Aí perceba, aleluia, que quando eles voltam para Nabal, Davi manda um moço lá e fala assim, olha, diga para o seu senhor que enquanto os pastores estiveram no deserto, nós guardamos, nós alimentamos, nós cuidamos. Será que ele pode separar para a gente provisão? Nabal não era qualquer pessoa, não, Nabal era um homem rico, Nabal era um homem abastado. Davi queria que assim como ele dividiu o pouco que tinha, não seria custoso Nabal dividir o muito que ele tinha. Aí quando falam para Nabal, Nabal fala assim, quem é esse Davi?
proveu em alguma coisa, mas na hora de retribuir, para não ficar mal com alguém, finge que nem te conhece. É isso que Nabal está fazendo. Isso é uma característica de mau caratismo. Ele está dizendo: eu não conheço Davi, eu não quero saber quem é Davi. A Bíblia diz que Davi fica irado e vai lá matar o homem, mas a mulher vai lá, intervém por ele, e eu não vou dar continuidade da história, porque senão eu vou passar o tempo e eu preciso entrar em outro personagem. Depois tu lê para tu entender o que acontece com o final dessa história, tá bom? Vamos lá, segundo personagem. Dá glória a Deus aí só para beber água. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Segundo personagem que veio à minha memória, como alguém que fosse um exemplo de mau caratismo, Zaqueu. A Bíblia diz, vocês conhecem a história, que ele era um homem pequeno, de pequena estatura, que ele, sabendo que Jesus estava passando na sua cidade, ele subiu em uma figueira brava, só para ver Jesus. Figueira brava era uma figueira cheia de espinhos. Imagina a dificuldade que aquele homem pequeno, porque olha só, alguém que é grande tem a perna comprida, faz o quê? Assim, sei lá, dá um jeito e sobe. Mas quem é pequeno, pastor Wagner, igual a gente? Esses espinhos cortam, né? Oh, meu Deus do céu. Acho que só o irmão Valdir é o mais alto da igreja aqui hoje, né? Acho que ele está à vontade. Tiago também é alto, meu esposo também. Mas vamos continuar aqui. Os pequenos se prejudicam mais. Aí olha só o que acontece. Quando Jesus olha para o esforço que Zaqueu teve, a Bíblia diz que Jesus vai até Zaqueu e fala o que para ele? Vocês conhecem a história. Zaqueu, desce depressa, porque me convém entrar na sua casa. Depois você dá uma lida nesse capítulo, a Bíblia diz que Zaqueu desceu e Jesus o acompanhou para casa. Mas a Bíblia também diz que enquanto Jesus estava acompanhando Zaqueu, o povo falava mal de Jesus. Não era falar mal de Zaqueu, não, é falar mal de Jesus. Por quê? Porque eles diziam: como pode ele se juntar e ir para a casa de um publicano? Porque o publicano era inimigo dos judeus. Deixa eu melhorar isso aqui para você entender. Os próprios judeus iam trabalhar para os romanos e eles pegavam dinheiro do povo para pagar os impostos aos romanos. Só que é como se fosse assim: se a dívida é 100, o publicano cobra 150, porque 100 é para Roma, mas os 50 é para guardar no próprio bolso. E o povo sabia disso. Olha que exemplo de mau caratismo é Zaqueu. E perceba que moralmente, para sua classe, porque todos os publicanos faziam isso, moralmente era certo para que a classe agisse assim, mas não era certo a fazer, nem aos olhos espirituais, quanto também aos olhos carnais. Aí o povo está falando mal de Jesus que entrou na casa de Zaqueu. Aí olha só o que a Bíblia vai dizer: que quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, há uma mudança de comportamento. E que mudança é essa? Ele fala: eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Porque ele sabia que tudo aquilo que ele conseguiu, que toda a riqueza que ele adquiriu, foi adquirida de forma ilícita. Então ele queria limpar a barra dele. Está dizendo o quê? Vou dar metade do que tem aos pobres. Isso já é muito bom, é uma verdade. Só que perceba que a presença de Jesus na casa dele o constrangeu de uma tal forma que ele falou: eu não vou só dar metade do que tem aos pobres, não. Eu vou restituir 4 vezes mais se eu roubei ou prejudiquei a
não. A salvação não veio porque Jesus entrou na casa, não. A salvação veio porque a mentalidade foi mudada. Oh, aleluia! Porque tem dia que Jesus entra na casa, mas se a mentalidade não for mudada, entra do mesmo jeito e sai do mesmo jeito. Jesus está falando agora sim, a salvação chegou. O que é isso? Mudou a mentalidade, o caráter agora foi transformado. Aleluia. Oh, aleluia! Glória a Jesus. As velhas práticas mudaram. Ele reconhece o que ele errou, como ele errou e com quem errou. Olha que interessante. Porque às vezes a gente fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Só que o pecado foi cometido contra alguém. Esse alguém tem nome, esse alguém tem endereço, esse alguém tem número do WhatsApp. Então você precisa ir até a pessoa e se reconciliar com ele. E transformar o quê? A velha atitude agora vai ser transformada em um novo comportamento. Aí sim, a atitude de um mau caráter vai ser transformada para uma atitude de um bom caráter. Aleluia, Jesus. Primeira aplicação nessa noite, para que nós venhamos viver o Kairos de Deus na nossa vida, no nosso caráter. Aleluia! Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos fazer uma autoanálise e entender aonde eu estou errando e aonde eu preciso mudar. A Bíblia é o nosso manual, a nossa regra de fé e prática. A Bíblia nos dá todas as instruções, mas alguém pode dizer: mas eu leio a Bíblia e não entendo. Está faltando alguma coisa. Por quê? Porque o Espírito Santo que mora em você, ele que te faz entender a Bíblia. Se ele mora, você sabe que ele mora, e você lê e não entende, é porque você não está tendo intimidade com o Espírito. Segunda coisa, alguém pode até ter um pouco mais de dificuldade de entender, mas é preciso fazer o quê? Chega até alguém que conhece. Chega até alguém que possa te instruir dentro da Bíblia Sagrada. Anota as tuas dúvidas. Está lá na tua casa fazendo uma autoanálise, tem um papelzinho, uma canetinha, anota. Depois tu vem no pastor, até a mim também. Eu me disponibilizo para isso. Se eu não souber na hora, eu respondo. E se não souber, eu vou estudar para te falar não o que eu acho, porque volto a dizer, o que eu acho não interessa. O que interessa é o que a palavra diz a respeito daquilo que você precisa entender. Mas não se permita viver errando. Não se permita viver pecando. Não se permita viver com as velhas práticas. Por quê? Porque o Senhor quer mudar o nosso caráter. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Coloca para mim, por favor, na Bíblia, João 3, verso 1 ao verso 5. João capítulo 3 é exatamente a conversa que Jesus tem com Nicodemos. João capítulo 3, verso 1 ao 5. Acompanhe comigo aqui no telão, se você não conseguiu abrir. Vocês já estão vendo que minha voz já está indo embora, né? Pregando todos os dias. Olhem por mim, gente, para que eu tenha voz até domingo. E ainda apareceu na agenda para eu pregar depois desse nosso encontro. Eu falei, não dá não, só na outra, porque senão não tem como. Mas ora para que Deus venha me sustentar até domingo, para que eu venha
está com a minha voz boa para dar as orientações que o Espírito Santo tem para falar conosco. Vamos lá? João 3:1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5, tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar comigo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Verso 2. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, ou mestre, dependendo da versão, bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Para aí, volta aí. Olha aqui que Nicodemos está dizendo: nós bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Então esse pensamento não era só dele. Tinha mais gente que pensava como ele, que Jesus era um mestre vindo de Deus. E olha o que ele está dizendo: porque ninguém pode fazer esses sinais, ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for com ele. Porque uma coisa é você inventar, outra coisa é você fazer e alguém testificar. Nós vivemos em uma era, e isso não é de hoje, não, em que milagres são falsificados. Para quê? Para gerar dinheiro, para gerar like na internet, no Facebook, no Instagram. São igrejas que crescem com o quê? Com visualizações de gente entregando profetada, de gente falando que não deve, manipulando a palavra. E quando a gente, eu não sei se você é igual a mim, que quando aparece alguma coisa, vai lá nos comentários. Oh meu Deus, a gente precisa se livrar disso, né? Mas a gente não consegue, a gente vai lá nos comentários para saber o que o povo está falando. Aí a gente está vendo um monte de profetada, um monte de pataquada, e o povo, aonde é o endereço? Quais são os dias de culto? A gente que é espiritual está vendo que não é Deus, que é carne, que é o homem e também que é o diabo, mas o povo quer isso. O povo e os pastores, esses falsos profetas, não só pastores, também querem isso, porque se a casa estiver cheia, é mais notoriedade. Se a casa estiver cheia, é mais dízimo, é mais oferta. Mas graças a Deus que aqui a gente não tem disso. Por quê? Porque a gente prega a verdade da palavra. Se alguém gostar, glória a Deus, vamos dar glória juntos. E se não gostar, não posso fazer nada. Mas a palavra não pode ser alterada. Aí olha o que ele está dizendo aqui, verso 2. Este foi ter com Jesus à noite e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer isso. A gente já leu, Thiago. Pula aí 3. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Verso 4. Vai dizer: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Perceba que Jesus está fazendo uma pegadinha com ele. Quem era Nicodemos era doutor. Quem era Nicodemos era alguém estudado. Aí Jesus vai falar: tem que nascer de novo. Só que Jesus está falando de um nascer espiritual. Só que Nicodemos entende da letra, mas não entende do espírito.
Salvador. Só que a gente precisa entender que essa transformação, ela não é imediata. Essa transformação é gradativa. O justo, ele vive o quê? De fé em fé. A transformação é de forma gradativa. É como se verdadeiramente, olha essa aplicação, preste atenção aqui comigo. É como se fosse uma gestação. Quanto tempo a mulher gera? Quanto tempo é uma gestação de uma mulher? 9 meses. 9 meses. Depois que ela gera 9 meses, a criança nasce. Só que aí perceba o que acontece. Quando a criança nasce, já pode dar comida? Não. 6 meses é só leite. Se a mãe tiver leite, dá. E se não tiver, tem que ser fórmula, manipulado, porque nem o leite que a gente compra no mercado normal pode, porque vai trazer malefícios a uma criança. 6 meses, só leite. Depois de 6 meses, o médico começa a liberar a alimentação. Mas eu posso pegar uma colher de arroz e feijão e enfiar na boca de uma criança? Não. Apesar dela já poder comer arroz e feijão, esse arroz e feijão precisa ser o quê? Batido. Precisa ser triturado. Precisa ser feito uma papinha. Depois desses 6 meses, chega 1 ano, o médico fala o quê? Pode comer de tudo. Até, sei lá, mocotó libera. Né? É só tirar aquela coisa que é pesada, mas até um caldinho do mocotó pode dar para a criança se quiser. Então, depois de 1 ano, a criança pode comer de tudo. Vamos trazer agora para o campo espiritual. Eu disse que essa transformação, que esse nascer, é o que? É de forma gradativa. Trazendo para o campo espiritual, vamos lá. A pessoa aceitou Jesus. Vamos fazer a comparação do mesmo tempo? A pessoa levanta a mão, reconhece os seus pecados, aceita Jesus. Aí vamos usar a comparação. 9 meses para ser o quê? Gerado. 9 meses para ser gerado. Durante esses 9 meses, é a hora do indivíduo ser gerado. Como assim, irmã Tayana? Vai ter que começar a ajeitar a vida. Esse tempo em que o indivíduo é gerado, vai ter que começar a colocar as coisas no devido lugar. Esse tempo em que o indivíduo é gerado, vai ter que acabar com todas as coisas ilícitas que está acostumado a fazer. É o tempo de geração. Depois que nasceu, eu disse que é o quê? 4 meses, só fazendo o quê? Tomando leite. 6 meses. 6 meses. Os primeiros 6 meses só tomando leite. Aí olha só, quando a gente vai olhar na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse leite. Ele vai dizer que é o quê? Que ele dava para os cristãos um leite racional não falsificado. Olha que interessante. Não é só o leite racional, não. É um leite racional não falsificado. E ele fala o quê? Esse leite é para vocês irem se fortificando. Esse leite é para que o organismo de vocês já comece a ser preparado, porque a alimentação precisa ser mudada. Depois que você só se alimenta espiritualmente falando do leite racional, que não é falsificado nos 6 primeiros meses, agora é
ensoberbeça e caia no engano do maligno. Olha só, o momento é de aprender, de se fortificar. Vai começar a ser introduzida uma nova alimentação. E que alimentação é essa, minha irmã Tailana? São as coisas mais pesadas, se assim eu posso dizer, do Evangelho. Porque eu não posso chegar para alguém que aceitou Jesus ontem, dizer, para com isso. A pessoa vai ficar? Não vai. A pessoa vai abandonar, vai voltar para trás, vai dizer, eu não consigo. Isso é muito pesado para mim. É por isso que isso tem que ser introduzido aos poucos. Só que entenda que depois que passa dessa fase e chega na fase de 1 ano, pode comer tudo. É tudo liberado, ou seja, precisa ter estrutura na palavra, precisa saber das verdades da palavra. Lembra que eu falei que a mudança, ou na verdade que o caráter de uma pessoa, ela vai refletir em como uma pessoa pensa, em como uma pessoa age, em como uma pessoa reage diante de algumas situações. Só que o problema é que aquele que vem para a igreja quer continuar como um novo crente a vida inteira. É, Jesus. É gente que já passou desse período de adaptação. Glória. Se a gente for fazer uma continha dentro dessa matemática simples de comparação que eu estou fazendo, vamos lá, vamos pensar comigo. 9 meses para ser gerado, os primeiros 6 meses só de leite, os outros 6 meses para começar a introduzir o alimento, e depois que faz 1 ano, a pessoa já está liberada para quê? Para comer tudo. Quanto tempo deu isso? 2 anos. 2 anos. Só que perceba, tem gente que está 3, 4, 5 anos na igreja e ainda fala, eu sou novo convertido. Não. É, Jesus. O período de adaptação já passou. O período de você beber o leite racional não falsificado já passou. Não se converte porque não quer, porque palavra tem. E porque não ouve, é porque não quer mudar o caráter. Eu costumo dizer que nem Deus vai fazer pela gente aquilo que é responsabilidade minha. Nem Deus vai fazer aquilo que é para eu fazer. Aleluia. Se eu não tiver o meu caráter moldado em Cristo, se eu não mudar e me tornar para viver sendo uma nova criatura, eu não vou viver o Kairos, o tempo de Deus para a minha vida. E se eu te perguntar, você quer continuar vivendo do mesmo jeito até quando? Eu quero viver da mesma forma até quando? Ou eu quero viver em novidade de vida mediante a tudo que Deus falou que nós viveríamos mediante a sua palavra. Deus A sabe. gente precisa entender que depende de nós. A gente precisa entender, um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse o quê? Esforça-te. Só que o problema é que a gente quer continuar no um ao outro ajudou, irmão Genésio, o tempo todo. Me ajuda que eu te ajudo, ou então só me ajuda que eu não estou com força para te ajudar. Só que infelizmente, é ora por mim, é busca por mim, é ler por mim, depois você me ensina. É fala para mim, o que é que Deus te revelou aí para revelar? Ei, o mesmo Deus que fala comigo é o Deus que fala contigo. Oh, glória! O mesmo Espírito Santo que habita dentro de mim é o Espírito que habita dentro de você. Se Ele revela aqui, Ele também pode revelar aí. Então é um ao outro ajudou, mas ao seu companheiro é dizendo, esforça-te, faz a sua parte. Oh, glória! Aí quando a gente vai voltar aqui para a Bíblia Sagrada, aleluia, Jesus já está preparando ele para fazer parte da mídia da igreja. Quem pode dar uma glória aí para confirmar? Glória a Deus. Coloca para mim, por favor, irmão Tiago, 1 Coríntios,
ao 3. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar para os irmãos de Corinto. Para a igreja que estava lá, 1 Coríntios 1, 3, perdão, do 1 ao 3. 3, do 1 ao 3. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Olha só. E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Paulo está dizendo, eu queria dar para vocês um alimento com mais substância, com mais propriedade, com mais vitamina, mas eu não posso porque vocês ainda são como meninos em Cristo. Verso 2. Com leite eu vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, e nem tampouco agora podeis. Ele está pegando para uma igreja que não era uma igreja totalmente de judeus, não. A igreja de Corinto era uma igreja predominantemente formada por gentios. É por isso que ele está dizendo, olha, a forma que eu prego para os judeus eu não posso pregar para vocês, mas eu alimentei vocês com leite. Queria dar carne, mas não pude. Só que o tempo passou e não houve maturidade. E até agora eu não posso alimentar vocês com carne, porque até agora vocês ainda continuam imaturos. Verso 3. Porque ainda sois carnais. Qual é o traço de alguém que é carnal? Imaturidade. Se alguém é cristão, pode ser da portaria ao pastorado. Se for imaturo, é carnal. Olha o que a Bíblia está falando. Pois havendo entre vós, olha o que havia no meio da igreja de Corinto: inveja, contenda, dissensão. Um querendo, porque a inveja é assim, a inveja não é você querer o que o outro tem, não. Porque isso é ter uma admiração. Deixa eu profetizar, a irmã Graciete e o irmão Tiago vão comprar um carro tão bonito. Dá uma glória a Deus aí. Que alguém vai olhar e vai dizer, meu Deus, que bênção, também queria um desse. Isso não é inveja. A inveja, sabe o que é? É você não querer que o outro tenha porque você não tem. Isso é inveja. Olha o que tinha no meio da igreja de Corinto: inveja, contenda e dissensões. Aí Paulo está dizendo, porventura não sois carnais? Como pode dizer que vocês são espirituais? A igreja de Corinto tinha todos os dons manifestados nela. Era a única igreja. Quando a gente vai olhar os dons espirituais, e não são só 9 dons, não. Na quinta-feira eu vou tentar abordar mais sobre isso. A Bíblia vai dizer de dons espirituais, dons ministeriais, e esses dons espirituais, eles vêm como sublocações de dons. Não era só os 9. Quando olhava para a igreja de Corinto, tinha um irmão que profetizava, outro que falava em língua, outro que tinha variedade de língua, tinha outro que interpretava a língua, tinha alguém doente na igreja, falava, pode trazer para cá que o irmão fulano ora, porque quando ele ora, Deus opera. Tinha todos os dons manifestados na igreja, mas olha o que Paulo está dizendo, ainda são carnais. Meu Deus. Isso é um exemplo, volto a repetir o que eu falei no começo. Quer saber se é homem ou mulher de Deus de verdade? Não olha para o dom que ele executa, olha para o fruto. Tinha todos os dons, mas eram carnais e não andavam. Olha só, porventura não são carnais e não andam segundo os homens. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês não andam segundo a palavra, vocês andam segundo aos homens. O que é andar segundo aos homens? É andar segundo os vossos pensamentos, os vossos sentimentos e as vossas emoções. Aí eu volto aqui para dizer para você, nós estamos aqui diante desse tema, vivendo o Kairos de Deus no meu caráter. A gente precisa entender, para que haja uma mudança de caráter, é necessário, assim como Deus Jesus falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de
de novo. E o que é nascer de novo, irmã Tailana? Nascer de novo é alcançar maturidade cristã. O que é maturidade cristã? Mudança de pensamento. O que é mudança de pensamento? Metanoia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Se você mudar o seu pensamento, aí sim você consegue mudar o seu caráter. Aleluia. Volto a dizer, a mudança de dentro para fora. Aí Jesus vai dizer o que para Nicodemos? Necessário é nascer da água e nascer do Espírito. Perceba que nessa conversa, Jesus está dizendo que há dois tipos de batismo. O que é nascer na água? Nascer na água é quando o homem aceita Jesus e ele é imergido. Esse nascer da água é somente, como eu posso dizer para vocês, é somente uma confissão para os homens. Porque tem muita gente que confirma no batismo, mas não muda a mente, só tomou banho. Aleluia. Então, Deus sonda a mente e o coração. Os homens vêm, batizou, mas será que verdadeiramente mudou? Só Deus pode julgar, porque é Ele quem sonda a mente e o coração. Aí Jesus está dizendo o primeiro batismo na água. E o segundo batismo que Jesus está falando para Nicodemos é o batismo no Espírito. Esse batismo no Espírito, só Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo, sabe se verdadeiramente aconteceu. Tem um versículo que vai dizer: aquele que crer e for batizado, o que acontece? Será salvo. Mas a Bíblia diz que quem não for batizado será condenado? Não. A Bíblia diz que mas aquele que não crer, ele isenta o batismo, será condenado. Isso acontece com aquele homem na cruz. Por quê? Porque aquele homem reconheceu o sacrifício de Cristo. Aquele homem teve uma metanoia. Aquele homem teve uma mudança de mente. Aquele homem, no último momento da sua vida, reconheceu o seu pecado. E eu te digo que ali, quando ele reconheceu o seu pecado, ele foi batizado. Que isso, irmã Tailana? Heresia? Não, de jeito nenhum. Coloca para mim Romanos 6. Aleluia. O momento em que ele reconheceu o seu pecado e aceitou o sacrifício de Cristo, ele foi batizado na água, não porque não teve tempo, mas ele foi batizado no Espírito. Por quê? Mas como assim, irmã Tailana? Presta atenção aqui agora. A gente, como pentecostais, nós temos muito vícios de linguagem, coisas que a gente aprendeu, coisas que a gente ouviu e coisas que a gente reproduz. Aí fica na nossa cabeça, o que é ser batizado no Espírito? Aí alguém pode dizer, alguém foi batizado no Espírito quando começou a falar em línguas, é isso? Não. Alguém foi batizado no Espírito quando começou a executar os dons espirituais, é isso? Não. Batizar no Espírito, coloca aí Romanos 6, 3 e 4. Olha o que a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma. Presta atenção aqui. Vai dizer assim, olha, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha o batismo que Paulo está dizendo. É batismo na água? Não. É batismo na morte dele. Pula o próximo versículo para mim, verso 4. Vai dizer, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos
mortos, aí sim será salvo. Você pode dar um glória a Deus por essa Glória a palavra? Deus, aleluia. Falamos de batismo na água, falamos do que é o batismo no Espírito, e a gente precisa entender que quando alguém verdadeiramente aceita Jesus, ele recebe o batismo no Espírito. Então, se o Espírito entrou, se o Espírito mora, ele traz também os dons. Os dons estão dentro de nós, só que os dons precisam ser evidenciados. Não existe alguém que tem o Espírito Santo, o Espírito entrou, mas o dom ficou do lado de fora. Não, não existe isso. O Espírito Santo está dentro, o dom está dentro junto com ele, mas o dom precisa ser evidenciado. O que a Bíblia vai dizer? Buscai com zelo os melhores dons. Para que o dom seja evidenciado é preciso buscar, porque você já tem o Espírito Santo. Os dons já estão dentro de você. E o que é melhor dom? Quer dizer que é um dom bom, melhor e o outro ruim, pior? Não. Na quinta-feira, hoje não, mas na quinta nós vamos abordar sobre isso. O melhor dom é o dom que se enquadra ao seu chamado. Deixa eu te dar um exemplo prático para a gente pular. Eu, como uma missionária, ou alguém como um evangelista, precisa buscar o dom. E qual é o melhor dom para executar o seu chamado? O dom da palavra. Não adianta ter um cargo, carteirinha, nome de que é, mas e o dom para evidenciar aquilo que é preciso? Então, o melhor dom para mim é o dom da palavra, porque ele vai me auxiliar a exercer o meu chamado. Mas deixa que isso a gente vai falar melhor na quinta-feira. Então, para a gente terminar, falamos do batismo na água, falamos do batismo do Espírito Santo, mas e se eu te disser que existe um terceiro batismo? Coloca para mim, por favor, Mateus 3:11. O problema, e eu também não vou entrar nisso aqui por causa do tempo, é que no começo da igreja, da era da igreja primitiva, começou a circular uma doutrina, e essa doutrina era a doutrina dos cessacionistas, e foi trazendo uma nova idealização, um novo entendimento, uma nova doutrina, uma nova palavra, dizendo, tirando esse terceiro batismo, dizendo que esse terceiro batismo era o batismo de condenação. Mas na verdade, quando a gente vai ler Mateus capítulo 3, do verso 11, a gente vai ler que existe um terceiro batismo. Vamos ler rapidamente? Eu em verdade batizo com água. Isso aqui é João Batista falando, para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cuja sandália não sou digno de levar, e ele vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Não é Espírito Santo e fogo, é Espírito Santo e com fogo. O com é uma conjunção, é uma preposição que vai dar uma realização, uma intencionalidade de causa, de quantidade. É como se eu estivesse dizendo, eu quero beber leite, mas quer beber leite como? Eu quero beber leite com café. Leite e café é a mesma coisa? Não, são duas substâncias diferentes. Se eu falar, Adriano foi no barbeiro e cortou o cabelo, você pode pensar, ou ele cortou com tesoura, ou ele cortou com o quê? Com máquina. Olha que o com dá uma ideia de adição, de soma. João Batista está dizendo, eu batizo com água. Primeiro batismo, que ele que começou a batizar, até então não havia esse batismo, mas virá um depois de mim. Ele está dizendo a respeito de Jesus, que esse sim batizará com Espírito Santo e com fogo. Aí eu pergunto para você, o batismo com fogo é bom? O que você responde?
Sim, é claro que é bom. Só que se eu te perguntar, o batismo com fogo é ruim? Eu te respondo, também. Vai depender do lado que você está. Se você estiver do lado de Deus, ele vai ser excelente. Se você estiver do lado da tua carne, vai ser ruim. Se você estiver propensa para as coisas demoníacas, vai ser pior ainda. Aqui eu termino, a Bíblia vai nos dizer exemplos desse fogo, porque o fogo de Deus é um só. Diga comigo, o fogo de Deus é um só. Fogo de Deus é um só. A gente precisa entender isso. Quando a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, para Ananias e Safira, o fogo de Deus foi para juízo. Porque eles deram lugar ao diabo. Pedro vai dizer o quê? Porque vocês deixaram que o diabo entrasse ao vosso coração. Vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para o Espírito Santo. O fogo para Ananias e Safira foi fogo do juízo. Para os filhos de Arão, Nadab e Abiú, o fogo também foi de juízo. Porque a Bíblia diz que eles apresentaram fogo estranho perante a Deus. Aí veio o fogo de Deus, queimou a eles e eles caíram mortos. Para eles foi fogo do juízo. Quando a gente vai olhar para os moradores de Sodoma e Gomorra, o fogo de Deus foi fogo de juízo. Diz o quê? Que caiu fogo, saraivada de fogo e enxofre, e queimou, matou, refinou, tirou toda aquela promiscuidade que havia na cidade de Sodoma e Gomorra. Fogo do juízo. Até para o próprio diabo, Deus utilizou o fogo para o juízo. Não só em Apocalipse, que vai vir, porque ninguém inaugurou o inferno ainda, nem o diabo. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, mas ele ainda não está lá. O inferno vai ser inaugurado pela besta e pelo falso profeta. Depois que ele vai ser amarrado com pés e mãos e jogado no inferno. E aquele fogo que queima lá, não é fogo dele não, porque nada é do diabo. O fogo que queima lá é fogo de Deus. Até para o diabo houve um fogo de juízo. Ezequiel 28. Depois você lê, a Bíblia diz que o diabo, ele se vangloriou por causa da sua beleza. Aí diz o quê? Que Deus fez sair o fogo de dentro dele. Alguém já leu isso aqui? Deus fez sair o fogo de dentro dele, que o consumiu. E aquele que era belo, agora foi colocado às cinzas. Para esses exemplos que eu dei, o fogo de Deus foi fogo do juízo. Mas agora olha só os outros exemplos. O mesmo fogo, diga comigo, o mesmo fogo. Diga de novo para a gente encerrar, o mesmo fogo. Olha, o mesmo fogo de Deus aparece para quem? Para Moisés, no meio de uma sarça. E para ele foi fogo de juízo, missionária Tailândia? Não, para ele foi fogo de confirmação de chamado. Aleluia! O mesmo fogo aparece, aleluia, para Isaías. Já foi falado nessa noite. Foi fogo de juízo? Não, foi fogo para purificação de pecado. O serafim veio, pegou uma brasa quaternária, brasa de fogo, colocou na boca e purificou ele do pecado. Oh, glória! Aleluia! O mesmo fogo também para os discípulos de Jesus. Perceba uma coisa, agora eu encerro mesmo, gente. Oh, meu Deus. É tanto conhecimento, é tanta coisa que eu preparo para dar para vocês, que eu passo do tempo. Me perdoa, mas eu vou tentar remir, tá bom? Para a gente entregar direitinho 9 horas. Mas entenda uma coisa, até para os discípulos de Deus, aleluia, também houve um fogo, que não foi o fogo do juízo, mas que fogo foi esse, missionária Tailândia? Atos capítulo 2, lembra que em Atos capítulo 2, o que eles viram? Eles viram línguas repartidas como o quê? Fogo de fogo. Só que a gente precisa entender que em Atos 2, os discípulos
Jesus se materializa no meio deles, conversa com eles, e Jesus fala o quê? Assopra e diz: recebeis o Espírito Santo. Para aqueles discípulos que estavam dentro daquela casa, ali, eles receberam o Espírito Santo. E em Atos 2, missionária Tailana, eles receberam o Espírito Santo de novo? Não. Porque quem recebeu, eles já tinham recebido. O Espírito Santo não viria outra vez para eles, não. Ali em Atos 2, quem estava dentro da casa que tinha recebido o Espírito antes, recebeu o batismo com fogo. Um exemplo disso é, aleluia, que todo medo foi embora, todo pecado foi embora, eles foram purificados. E agora Pedro, na primeira pregação, depois que ele recebe o batismo com fogo, ele prega e quase 3.000 almas se convertem. Para quem estava dentro da casa, recebeu o batismo de fogo. E para quem não estava, recebeu o Espírito Santo. Que fogo é esse? É fogo que purifica, oh glória! Que fogo é esse? É fogo que tira o medo. Que fogo é esse? É fogo que te faz viver em novidade de vida para se tornar uma nova criatura. É o fogo que queima o pecado. É o fogo, aleluia, que purifica. É o fogo que molda o caráter. Aleluia. Repita comigo: batismo com fogo. Mais forte, o batismo com fogo. Ele molda o caráter. Ele molda o caráter. Agora eu termino. Coloca para mim, irmão Tiago, Mateus 7, 22 e 23. Aleluia. No começo, alguém pode ter falado, nada a ver esses versículos, né? O que tem a ver Nicodemos? O que tem a ver o final das coisas aí de Jesus falando? Mas agora, depois da construção de um pensamento, a gente entendeu o que o Espírito Santo está falando. Aqui eu encerro. Vamos dizer todos juntos, igreja? Vamos até ficar de pé, só para, oh glória, sair mais forte. Mateus 7, 22 e 23. Vamos lá? 1, 2, 3. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 24. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Preste atenção aqui, aqui eu encerro. Aleluia. Jesus está falando, não é para qualquer um, não. Jesus está falando para crente. Para crente que foi batizado na água, para crente que foi batizado no Espírito, conseguiu a graça de ter o Espírito dentro, para gente que conseguiu ativar os dons, porque está dizendo que no teu nome profetizamos, curamos, fizemos maravilhas. É para uma classe só que conseguiu ativar os dons, mas é para uma classe que não teve mudança de caráter. Batizados foram na água, batizados foram no Espírito, mas não receberam batismo com fogo, porque não tiveram o caráter mudado, não tiveram o caráter transformado. E para esses, verso 23, Jesus dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem pratica a iniquidade é porque não teve o caráter mudado.
Então que nessa noite, meus irmãos, Deus. através desses ensinamentos, nós venhamos entender que é muito mais do que se batizar nas águas, é muito mais do que adquirir o Espírito Santo, é muito mais do que conseguir ativar os dons. É preciso ter mudança de caráter, é preciso ser batizado também com fogo do Espírito. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo fale melhor a cada coração. Aplauda o Senhor nessa noite.